Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, ao meu vídeo. Eu sou Karen Baquin, terapeuta, e hoje eu vou falar para vocês como que funciona uma sessão de Theta Healing, como ela pode beneficiar as pessoas, tá? Então é o seguinte, eu não vou ficar explicando passo a passo do que acontece. Eu vou contar um caso e aí vocês vão entender como que acontece. Porque assim, a técnica mesmo, quem tem que saber sou eu, certo? Quem tá trabalhando sou eu. Então, o que que vocês têm que perceber? Os resultados, tá? Então, é isso que eu vou trazer para vocês. Como que funciona na prática, assim, vamos dizer assim. Não vou demonstrar a técnica, mas eu vou contar para vocês uma das sessões, tá? Por exemplo, que eu achei que foi bem completa, tá? Uma das sessões que eu escolhi, enfim, tá? E que a pessoa já teve resultado, tá? Então é o seguinte, a pessoa me trouxe um caso, uma queixa, né? De que ela estava fazendo reuniões virtuais, tá? Só que ela estava se sentindo muito insegura nessas reuniões. Então sempre dava um frio na barriga, sempre dava um Paranauê, né? E daí ela queria consertar isso daí, né? Porque ela tinha que continuar fazendo as reuniões, né? E mesmo que virtuais, ela tinha essas sensações estranhas, né? E essa insegurança, essa coisa de que, ai, vão me julgar e etc e tal, né? Então, o que que aconteceu nessa sessão de Theta Healing em específico, tá? Esse dia eu utilizei a técnica do Theta Healing, tá? Então, o que que aconteceu? Por meio de uma meditação leve, eu guio a pessoa para um relaxamento, tá? É um relaxamento leve também, tá? Nesse relaxamento, o que que vai acontecer? A pessoa, ela entra em uma onda teta, tá? Cerebral. Então, ela fica relaxada, não chega a dormir, a adormecer, nada disso, mas ela também não tá completamente atenta, tá? Então, o que que acontece quando a pessoa tá nessa onda cerebral teta? Ela consegue acessar o subconsciente dela e me trazer respostas. Bingo, né? E é isso que eu preciso. Eu não preciso tanto do que as pessoas lembram, tá? As pessoas às vezes lembram de fatos, né, marcantes que vem se repetindo até os dias de hoje, tá? Também pode ser, tá? Conscientemente pode ser. Mas geralmente é bem geralmente, é 95% das pessoas não são conscientes, né, desse bloqueio, dessa limitação, do porquê que acontece hoje em dia, tá? Então aí a pessoa vai lá na infância, ou vai lá na adolescência, ou na barriga da mãe, enfim, tá? E consegue me trazer respostas, tá? Então, por meio de comandos e por meio de perguntas, eu vou conduzindo a sessão. Quando a pessoa tá nesse relaxamento, ela me traz as respostas. O que que essa pessoa em específico me trouxe? Bom, hoje em dia ela tinha, né, a sensação de insegurança quando ela fazia as reuniões do trabalho dela, tá? Então eu perguntei para ela quando foi a última vez que ela se sentiu insegura, tá? Ela me respondeu, só que era muito próximo, tá? Então aí eu continuo investigando, dando comandos e fazendo perguntas, até que ela me traga uma situação ou lá da adolescência ou da infância, ou enfim, que seja subconsciente, tá? Que é o melhor que a gente pode trabalhar, porque ali é que tá a crença raiz. E é essa que a gente precisa pegar para eliminar, tá? Não é o que ela sentiu a semana passada, tá? Tá muito próximo. Ela pode ter sentido hoje, a semana passada, o ano passado, mas assim, lá a crença raiz, onde é que tá? Onde marcou no subconsciente dela? Onde ficou gravado, tá? Então ela me trouxe que quando ela era criança, ela participava de competições de natação, tá? Uma das competições, ela me trouxe essa informação específica. Uma das competições, ela estava desistindo de participar, tá? Porque ela estava se sentindo insegura. Vinha várias sensações, vários sentimentos naquele dia. Ela chegou a sair do local dela ali de ir para nadar, né? Para iniciar a competição, e até os pais dela, tá?
E daí conversou com os pais e tudo, e eles incentivaram ela a voltar e tudo mais. Ela conversou com a professora também, né? E a professora, não, vai lá, você consegue e tal, incentivou também, tá? E daí ela foi, fez a competição, participou da competição e ela venceu a competição, tá? Ela entendeu, tudo isso ela me trouxe na sessão, tá? No dia que a gente estava fazendo. Ela entendeu que lá na competição, apesar de ela se sentir insegura, ela entendeu que a disciplina é importante, tá? Então, qual é a crença que a gente chegou ali, na crença raiz dela? Apesar de eu me sentir insegura, eu valorizo o aprendizado da disciplina, tá? Então, o que a gente faz numa situação dessa? A gente ressignifica aquele momento que ela teve uma dor, vamos dizer assim, tá? Que foi a insegurança, foi uma dor para ela, tá? A gente ressignifica esse momento lá atrás, tá? Só que também a gente valoriza o que ela aprendeu, tá? E o que ela aprendeu lá? A disciplina, tá? Então, hoje em dia, o que ela estava trazendo para as reuniões? Eu preciso ser disciplinada, eu preciso participar da reunião, preciso que dê certo, preciso me dar bem na reunião, falar com todo mundo direitinho, blá, blá, blá. Só que eu preciso me sentir insegura para isso. Eu não sei se vocês conseguem perceber, acredito que sim, tá? É a mesma coisa que ela sentiu lá na competição de natação, que no dia da sessão a gente trouxe isso à tona, tá bom? Então, ela queria ser disciplinada, e, né, se dar bem na reunião e tudo mais, mas o que o subconsciente dela falava? Ó, para você ser disciplinada e a sua reunião sair ok, terminar ok, você tem que se sentir segura antes. Por quê? Porque foi isso que ficou marcado na programação que ela teve lá na infância dela, tá bom? Agora, o interessante é o seguinte, gente, dessa pessoa, assim, especificamente. Lá atrás, na infância dela, nesse dia da competição, ela venceu a competição. Ela teve um resultado positivo. E mesmo assim, a insegurança ficou enraizada nela, tá? Apesar dela ter valorizado a disciplina, que eram os treinos, né, e etc e tal, ela valorizou isso, e ela venceu. Apesar desses dois pontos positivos, o que mais atacava ela no hoje em dia era a questão da insegurança. Tá? Então, o que a gente faz na sessão? Primeiro, aquilo que eu já falei, ressignifica esses sentimentos, essas sensações lá do passado, ressignifica tudo isso, limpa essa crença que ela só pode ser disciplinada se ela sentir insegurança, tá? Limpa tudo isso, valoriza os aprendizados, as habilidades, as virtudes e tudo mais, tá? Trazendo isso pro presente, ok? E o que? É isso que ela vai utilizar a partir do momento que ela fez a sessão, tá bom? Ela vai utilizar o quê? Muito mais virtudes, habilidades, né? Muito mais o amor do que a dor, né? Porque a gente já ressignificou aquilo lá, tá? No Theta Healing, a gente também consegue fazer trabalho de perdão, divórcio energético, enfim, tem várias ferramentas no Theta Healing, né? Que depende do caso que a pessoa me traz, eu uso uma ferramenta diferente, tá bom? Então, o que acontece hoje? Hoje ela participa das reuniões, aliás, no dia seguinte ela já participou de uma reunião novamente, tá? No dia seguinte da sessão, ela participou da reunião novamente, ela já se sentiu segura, ela até mandou um áudio pra mim, ela falou assim, eu não tava nem me importando com o que eles iam falar de mim, né, porque o que ela ficava insegura com o que as pessoas estavam pensando dela, o que eles podiam falar sobre ela, enfim, se ela se saísse mal, né, esse era exatamente o sentimento que ela tinha lá na competição, gente,
tá bom? Então, o Theta Healing é fantástico para buscar, identificar, ressignificar tudo isso, tá? E daí ela mandou esse áudio para mim e falou: "Ah, eu não tava nem me importando com o que eles iam pensar de mim, o que eles iam falar de mim. Eu fiz lá minha reunião e tudo certo, entendeu? Então eu achei assim super interessante para trazer para vocês, tá? Em uma sessão, ela já conseguiu esse resultado, tá bom? E depois ela fez outras sessões para outras questões e essa a gente não precisou voltar mais, tá bom? Só que assim, o que acontece? Sobre isso, sobre essa insegurança, a insegurança, por exemplo, ela não acontece só em uma situação da nossa vida. Se a gente é insegura, a gente é insegura e pronto. Vai ser para reunião de trabalho, vai ser para relacionamento, vai ser para tomada de decisões. Então, é muito legal ressignificar e limpar tudo isso, trazer as virtudes, aprendizados e habilidades, enfim, trazer tudo isso à tona, o empoderamento da pessoa, entende? Porque trazendo tudo isso, ela não resolve só a reunião, se sair bem numa reunião, não resolve só isso, né? Se foi liberada essa crença aí de insegurança, ela vai ter segurança em outras situações da vida dela, ok? Que é o que ela veio me trazendo depois nas outras sessões, tá bom? Então, essa é uma sessão de Theta Healing. Acredito que eu tenha falado tudo, tá? Sobre essa sessão em específico, tá? Sobre essa ferramenta de limpeza de crenças, de ressignificação, de empoderamento pessoal, tá? Essa sessão é assim que é trabalhada, tá bom? Um beijo para você, um beijo no seu coração, gratidão por assistir o vídeo, compartilha com quem precisa. Até o próximo vídeo.